dando foco demais para a teologia, mas as pessoas não têm intimidade com Deus, não conhecem realmente de fato quem é Deus, né? Então é isso que ele está falando, que muitas pessoas estão gastando energia, estão gastando tempo, estão gastando tudo para saber quem conhecer o que Deus fez, mas nenhum tempo as pessoas estão gastando para conhecer quem realmente Deus é, né? Ele diz aqui que existe uma grande diferença entre a verdade presente e a passada. Vê 2 Pedro 1 e 12. Temo que muito do que a igreja tem estudado seja a verdade passada e muito pouco do que sabemos seja a verdade presente. Gente, nós não vamos... vocês já entenderam, então a gente não vai se ater mais nesse aspecto que eu acredito que vocês compreenderam. Ele vai até contar a história de um cão prestes a encontrar o que procura. Eu vou destacar isso aqui porque eu quero chegar a um versículo de Jó. Ele diz assim: deixe que o caçador de Deus sinta o cheiro da proximidade de Deus e veja o que acontece. Aí ele cita Jó 14:9. Eu coloquei aqui a referência. Eu destaquei não só o 9, mas a partir do 7. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água ela brotará, e dará ramos, como que se fosse... Aí eu não sei que eu... Tem só o 9, eu não coloquei a sequência. Então, eu acredito que aqui, ao cheiro das águas, a Bíblia diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O nosso rio é o próprio Deus, ele emana da própria presença de Deus. O rio que alegra a cidade de Deus, quer dizer, a morada de Deus somos nós somos a morada de Deus, quer dizer. Então, o rio de Deus, ele alegra, nos alegra. E a vontade de Deus é que a nossa alegria seja perfeita, completa, né? Esses dias eu estava lendo uma passagem que destacava isso, agora eu não lembro qual foi a referência, né? Que a vontade de Deus é que a nossa alegria fosse completa, né? Deus se revelasse a nós e a vossa alegria seja completa, mas eu não lembro a referência aqui agora. Toninha chegou. Então, aí ele finaliza: como cães de caça em uma trilha, os caçadores de Deus ficaram ainda mais agitados quando alcançarem a sua presa. Nesse caso, a presa é a presença do Pai. Ai, ai. O que queremos é somente estar com Ele. Aí isso aí foi só a introdução. Nessa introdução eu vou repetir aqui um pouquinho, gente, que eu comecei a gravar depois. Nós já destacamos aqui, para quem está nessa gravação depois, esse primeiro trecho aqui da introdução. A igreja hoje gasta incontáveis horas e muita energia debatendo sobre onde Deus esteve, quão poderosamente ele agiu quando estava lá e a natureza de sua operação. Para os verdadeiros caçadores de Deus, todas essas coisas são irrelevantes. Eles querem percorrer a trilha da verdade até chegarem a um ponto da revelação, o ponto onde Deus está, não simplesmente onde ele esteve. E repito, não queremos desmerecer aqui a sua palavra, não queremos aqui desmerecer o conteúdo da Bíblia, e agora vamos desprezar e viver agora o misticismo em busca de Deus, uma nova Bíblia, vamos construir algo novo. Não necessariamente, essa não é a questão, mas ficar só no Logos e não buscar, lembrando lá do nosso livro anterior, ficar no Logos, o Logos é a palavra escrita, e não buscar rema é a palavra revelada para hoje. O que Deus quer fazer hoje, onde Ele está hoje, o que Ele quer através de nós hoje, né? É rema. Mas pronto, eu já fiz o resumo, né? Pegou aí a gravação que eu havia esquecido. O capítulo 1 diz: o dia em que quase o alcancei, buscando a Deus. Bem, esse capítulo 1, ele vai iniciar reconhecendo a sua fragilidade, de que sua fragilidade em um aspecto, em que ele já estava se achando. Eu acredito que isso bate em cada um de nós. Isso confronta com cada um de nós que estamos nesse encontro aqui hoje. Em algum aspecto, a gente, mesmo que eu bata nessa tecla na igreja, gente, nós precisamos buscar
mais de Deus, não temos o suficiente e tal, mas de vez em quando a gente precisa desse choque de realidade que ele trata aqui. Ele diz assim, eu há muito tempo prego, eu já preguei, eu havia pregado em alguma das maiores igrejas dos Estados Unidos, ele já foi para a Rússia, já pregou em várias igrejas, já abriu muitas igrejas, fundou igrejas, ou seja, era um pastor assim de muita história e tal, mas o que ele viu aqui, que um amigo dele em Houston convidou ele para pregar na igreja dele, e o que ele sentiu? Ele sentiu ali antes dessa chamada, havia brotado em meu coração uma fome que parecia insaciável, aquele vazio incômodo que perdurava dentro de mim, apesar das minhas realizações ministeriais. Então ele tinha muitas realizações ministeriais, ficava cada vez maior aquele vazio, vamos dizer assim. Eu estava com um frustrante pavor, uma deprimente premonição. Quando eu recebi aquele convite, senti que algo da parte de Deus me aguardava. Bem, vemos aqui um confronto. Ele sendo um instrumento nas mãos de Deus, na terra, através dos trabalhos dele na igreja. Vamos colocar aqui para a nossa realidade. Você é regente de conjunto, você é isso, você é aquilo, você vai para a igreja todo domingo, ou sábado, ou todos os cultos e tal. Você cumpre o seu papel de cristão. Mas o quanto isso é suficiente para a tua alma? O quanto isso é suficiente para os propósitos de Deus na minha e na tua vida? E aí ele, no último parágrafo, vai dizer que ele faz parte de uma geração de ministros e tudo, mas, para ser honesto, ele diz, eu estava enfadado de igreja. Eu estava como a maior parte das pessoas que tentamos atrair aos nossos cultos semanalmente. Elas também estão cansadas da igreja, e por isso elas não vêm. Por outro lado, mesmo que a maior parte daqueles que estão em nossas igrejas e em nossas reuniões também possam estar entediada, está de igual modo faminta de Deus. Então, a nossa alma, ela tem fome de Deus, não da religião. Ela tem fome do mover, de onde Deus está, do rema, né? Voltando ao livro lá do Paul Yong-Soo. A nossa alma tem fome do agir de Deus hoje. Ele quer fazer milagre hoje. É aquela promessa do livro de João. Aquele que crê em mim. E é aí que fica a interrogação. Nós cremos? É um choque agora para nós, porque ele diz que aquele que crê em mim fará essas mesmas obras, quer dizer, já é muita coisa, já é uma responsabilidade, quer dizer, crer é igual a agir como mestre, mas ele não fica só nisso, ele diz mais, fará essas mesmas obras que eu faço e ainda outras maiores. Quer dizer, bem pesado esse começo aqui, porque ele joga que nós estamos enfadados de igreja e os crentes que estão lá dentro estão enfadados de igreja, e quem está fora não se sente atraídos para esse mesmo enfado. O que vocês acham? Será que ele pegou pesado de novo? Vocês podem comentar no chat ou abrir o microfone. Vocês estão igual meus alunos. Só concordo. A Tonha tá tentando ligar o microfone dela aqui. Conseguiu? Espera aí. Oremos. Peraí. Eu tava pensando era embaixo. Bom, não pode aproximar muito os celulares não, viu? Que aí dá microfonia. Pelo que eu vi, esse livro é muito bom, né? Tu leu, Toninho? Eu perdi a introdução, mas eu não quero ficar sem ler, não. Eu vou ler sim. Tu tá vendo que tem muita coisa aqui, né? Aham, tô vendo aí que seja muito bom. Tem um baque danado aqui pra nós, viu? Aham. E aí, ele passa, aí desligando aí os microfones das meninas. Pronto, né?
Ele passa agora para um título que ele diz o seguinte: nada menos que propaganda. Nossa, gente. Isso aqui, gente, é só pancada. O negócio aqui é só pancada. Ele está dizendo aqui que a gente faz muita propaganda. E eu acho que é isso que uma vez na igreja eu fico preocupado de, às vezes, só sair para evangelizar e simplesmente trazer o povo para dentro da igreja, porque é Deus que salva, é Deus que traz, é Deus que realiza. E quando esse povo entrar na igreja, nada menos que propaganda, quer dizer, a gente só fez propaganda, e aí ele vai dizer aqui, ó, gastam dinheiro diariamente para ouvir gurus. Agora ele vai falar de quem está lá fora, ó. Você acha que as pessoas que estão lá fora, que andam com os cristais nos pescoços, eles não gastam diariamente dinheiro para ouvir gurus e contratam médiums caríssimos, que é o caso até do João de Deus, aí recentemente, né? O homem passou anos e anos, né? Fazendo consulta espiritual, e muita gente gastava rios e rios de dinheiro. Essas pessoas, elas estão famintas de Deus. Quem vai para a macumbaria quer algo sobrenatural, ela quer algo que vá além dela. Quem vai para o candomblé, quem vai para a Bahia, para os orixás, quem vai para qualquer lugar do mundo, eles só querem algo além deles, um sobrenatural, que muito provavelmente a igreja não revelou isso. Gente, isso é tão angustiante para o coração da gente pensar isso, porque quando Jesus ele veio aqui na Terra, ele atraía as pessoas, mesmo que fosse só para comer, porque tinha gente que seguia Jesus só para comer, mas era atraída por alguma coisa. E a igreja hoje, ela meio que falta. E quando a gente consegue atrair, às vezes é propaganda. Não quero desmerecer também totalmente tudo que Deus tem feito também através da igreja. Não vamos botar tudo no zero também, né? Que só tem blefe, que só tem mentira, que também nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Mas, sim, podemos reconhecer que precisamos mais de Deus. Tem um hiato aí, tem alguma lacunazinha aí. Deus tem feito. Deus tem agido. Graças a Deus por isso, né? Porque também se fosse nada, zero, misericórdia. Então, essas pessoas, elas estão famintas para ouvir algo que esteja além de si mesmas. Algo que não estão ouvindo na igreja hoje. Bem, né? Aí de novo. Vamos lá. Eu vou destacar agora mais à frente. Quem quiser falar, liga o microfone. Ironicamente, mesmo sendo um ministro do Evangelho, eu estava sofrendo da mesma fome que aflige aqueles que nunca tiveram um encontro com Jesus. Não me contentava mais em apenas saber sobre Jesus. Aí ele conta aqui um paralelo, onde ele coloca assim: a gente pode saber muito sobre os presidentes, realistas, celebridades, sei lá, sobre a Damares, sobre a Aline Barros, aí coloca os cantores também do mundo, as pessoas do mundo também, Luan Santana, não sei o que e tal. A gente pode saber muito sobre essas pessoas e mesmo assim não significa que temos intimidade com elas. Se a gente encontrasse a Damares, mesmo que a gente soubesse toda a história dela, a comida preferida que ela gosta, não sei o que, quando a gente encontrasse ela, seria necessário a gente ser apresentado, porque isso não significaria intimidade. Então, é aqui que ele faz o paralelo com a Bíblia. A gente saber sobre o que Deus realizou no passado não necessariamente significa que a gente tem intimidade com o Deus que realizou essas coisas do passado. É um caminho, é importante. Logos é importante. Logos é a palavra escrita. Mas vamos lá para a rema, né, gente? Por muito tempo, a igreja só tem conhecido fatos sobre Deus. Pronto, eu vou pular, porque isso a gente já destacou. Temo que alguns de nós fomos desviados ou embaraçados. Eita, isso aqui há muito tempo que me inquieta. Lá no Mucambo, se tivesse aqui algum pessoal de lá, eu vivia falando essas coisas. Tanto pela prosperidade quanto pela pobreza. Eu lembro de uma oração ou de um destaque, eu não sei, uma passagem que Paulo diz, o que ele pedia a Deus era que ele desse o sustento dele suficiente para que ele não negasse a Cristo pela pobreza,
mas também não queria tanto demais que o afastasse da presença de Deus. O quanto nossas igrejas, o quanto nós, particularmente, pensamos coletivamente, como a Arará falou, e individualmente. O quanto nós, nesses dois aspectos, temos nos preocupado. O quanto nossos templos luxuosos, eu estou falando aqui bem mais abrangente, né? E depois isso aqui pode ir para muitas pessoas. Os nossos templos não são lá essas coisas, mas agora pensando individualmente. Será que as nossas prosperidades, aquilo que Deus tem nos dado, tem nos aproximado ou tem nos afastado de Deus? Os tempos antigos em que não havia, no meu caso eu vou falar aqui, TVs, rádio, porque no tempo de Cristo não havia essas coisas. Comunicação era boca a boca, era na fala. Não havia o que mais de hoje? Os nossos celulares. Os nossos celulares é uma fonte de entretenimento quase que infinita. Não vou dizer que é infinita, mas é quase. E outras coisas mais. Ele coloca aqui que ele teme que algo que tem nos desviado ou embaraçado tanto a nossa prosperidade quanto a pobreza. Receio que tenhamos nos tornado uma sociedade tão farisaica que nossos desejos e vontades não correspondam aos do Espírito Santo. Aquilo que é o maior desejo, o maior anseio do nosso coração hoje, o que queima no nosso coração hoje, não seja a mesma coisa que queima no Espírito Santo. E duas pessoas levantaram a mão, eu vi que foi a Jéssica. A Jéssica. Diga. Não, é porque eu ia perguntar o que é farisaica, mas remete a fariseu, né? Os fariseus, eles sabiam tudo sobre Bíblia. Eles, se eu não me engano, eles entendiam ali todas as minúcias da lei. Mesmo assim, quer dizer, Jarará também quer falar, né? Mesmo assim, eles estavam ali presenciando um mover de Deus na terra, sobrenatural, porque o próprio Filho de Deus estava na terra, mas o que eles estavam pronto ali era para desfazer, embaraçar Cristo, era fazer perguntas e tal, etc. Rará. Não é porque eu tinha anotado aqui algo que me chamou a atenção, que fica aí bem nesse primeiro parágrafo, né? Que fala, o mero conhecimento sobre uma pessoa não é o mesmo que uma amizade íntima. A gente conhecer sobre os atributos de Deus, conhecer sobre o que Ele faz, quem Ele é, não significa que a gente seja amigo de Deus, né? Que a gente tem intimidade. E uma vez eu assisti uma pregação da Ana Paula Valadão, ela falando sobre intimidade, né? E ela falando assim, que uma mulher chegou para ela e dizendo, não, é porque as minhas únicas amigas que eu tenho aqui é você, Ana Paula Valadão, e a Nívia Soares. E ela falou, e eu não sou amiga dela, nem a Nívia é. E eu fiquei pensando, quantas pessoas não estão enganadas achando que tem intimidade com Deus, quando não tem, apenas elas conhecem muito sobre Deus. São fariseus, né? Tem todo o conhecimento de quem Deus é, dos atributos de Deus, do que Ele faz, do que Ele fez, mas intimidade não tem, né? E eu fiquei pensando quantas pessoas estão se enganando, né? E vão ficar decepcionados quando perceber que não tem intimidade com Deus, que não são amigos íntimos de Deus. Só isso mesmo. Em algum aspecto aqui no meio, algum trecho aqui, ele até falou que algumas pessoas, elas venceriam qualquer concurso sobre Bíblia, seriam assim exímios conhecedores, como os fariseus eram da lei da Torá, que é a Bíblia dos judeus. Então, eles conheciam assim de ponta a ponta. Quer dizer, vamos fazer um concurso, cara, ganhava e tal, mas e aí? Deus mesmo ali. Eu não sei se foi a Nívia Soares, que uma vez eu vi ela falando que será que a gente não está perdendo o agir de Deus? Ele pode passar e de repente até agir fora do templo de novo, e a gente está perdendo isso, porque o templo foi instituído por Deus, o templo de Salomão, a arca, a lei de Moisés, o tabernáculo,
Tudo foi instituído por Deus, os sacerdotes, mas o tempo agora era outro, o mover agora era outro. E quer dizer, eles estavam ligados com esse feeling, ou estavam simplesmente ligados com a lei escrita, mas era escrita para determinada época e não para aquela época que eles estavam vivendo. Mas para o tempo de Moisés, mas quer dizer, enquanto nós não estamos cometendo esse mesmo erro hoje, simplesmente olhando para o texto escrito para uma determinada época e deixando o tempo passar, o mover de Deus passar, e muitas das vezes Deus até vem se manifestando em alguma coisa e a gente, por estar atrelado ao escrito demais, não se atentar ao filho no momento. No caso dos sacerdotes da época, era se atentar, esse pode ser o Filho de Deus. Esse Jesus pode não ser um qualquer um. Ele não está aqui dentro do templo, mas ele está por aí e pode ser uma coisa de Deus. Eles não se atentaram para isso. E foram, inclusive, peças chaves para a crucificação. Olha que constrangedor, que complexo isso aqui, né? E quer dizer, se os sacerdotes, se os fariseus, se esses caras que dominavam a Bíblia na época, eu não sei se nós dominamos, né? Quer dizer, eu não vou me arriscar a me comparar com um judeu. Eu acredito que vocês não se arriscariam também nesse nível. Os judeus, os caras são, tem conhecimento de Bíblia. Quer dizer, e nós, conhecendo tão rasteiramente como conhecemos, e muitas das vezes manifestamos, às vezes, uma arrogância tão grande de um conhecimento, de um domínio de situação, e às vezes encaixotamos Deus no seu mover e limitamos Deus. E às vezes queremos rotular, isso é de Deus, isso não é. Às vezes um mover de Deus dentro da igreja ou fora. É isso, né, que eu queria. Aí o culto ao bem-estar, se não tomarmos cuidado, estaremos cultivando o culto ao bem-estar, satisfeito com o nosso pastor amável, nossa igreja confortável, nosso fiel círculo de amigos, nos esquecendo, gente, isso aqui dá um nó na garganta, nos esquecendo dos milhares de insatisfeitos, feridos, e aí vocês vão pensando o que está no coração de Deus, aí, conforme está lá em Isaías 61, aflitos, que passam por nosso confortável tempo todos os dias. Não posso deixar de pensar que, se falhamos até mesmo em tentar alcançá-lo com o Evangelho de Jesus Cristo, muito sangue foi desperdiçado no Calvário. Isso, de fato, me incomoda. Um nozinho aqui, né, gente? Vamos lá. Seguindo aí, ninguém manifestou. Bem, depois que ele pregou nessa igreja, o pastor dessa igreja lá no Texas disse que nunca tinha convidado assim para alguém pregar na igreja dele 2 domingos consecutivos, mas aconteceu algo tão diferenciado, e aí no caso não é a pessoa do pastor Tommy, né, Tommy Tinney, né, eu não sei se eu pronuncio corretamente, mas eu acredito aqui, a fome dele, a sede dele, isso é que é o destaque, não a pessoa, não é nós, mas a fome de Deus. Então ele foi convidado novamente e ele destacou aqui, Deus estava prestes a fazer algo. Estaria o perseguidor agora sendo perseguido? Estaríamos prestes a ser apreendidos pelo que estávamos buscando? Aí em Filipenses 13:12 eu até coloquei aqui, ó, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, aqui Paulo falando, né? Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Aqui ele fala de uma relação, alcançar alguma coisa, buscar alguma coisa, perseguir, caçar, que é o tema desse livro aqui. E aí ele fala dessa relação, buscar, alcançar, caçar, como é o sistema aqui do livro, né, Caçadores de Deus, e ele fala também de Cristo alcançando também. Fala também de um retorno, de busca, mão dupla, tipo isso, né?
E aí ele diz que o segundo domingo foi ainda mais abençoado, ninguém queria deixar o prédio após o culto da noite. É tão sobrenatural, gente, isso aqui, tão forte, a gente vai pincelando aqui. E qualquer coisa eu vou olhando aqui, ver se vocês levantam a mão, ou se vocês comentam alguma coisa. 400 pessoas se apresentaram na segunda-feira para a reunião de oração. E tudo o que fizemos foi buscar a face de Deus. Parece algo simples, mas devia ser algo muito incrível para nós. Orar, buscar a face de Deus. Ele diz aqui que uma fome coletiva estava clamando por uma visitação. Voltei para casa, na quarta, o pastor estava novamente no telefone, dizendo que você pode voltar no domingo. E ele disse, ele é um dos nossos. Ele destacou isso, né? Já que o pastor estava nessa insistência dele voltar, aí ele destacou que ele é um dos nossos, é um caçador de Deus. Estávamos em uma ardente busca. E aí, perceba, gente, aqui não é sobre o pastor Tommy, não é sobre a igreja lá no Texas, não é sobre, mas sobre Deus. Sobre o agir. Eu posso sim convidar pessoas para me mover e tal, mas às vezes as pessoas confundem e colocam sobre a pessoa uma responsabilidade que é de Deus, de agir, de mover, de transformar, né? E até endeusar e tal, aquela coisa toda, né? Havia uma premonição de que estávamos prestes a pegá-lo, e aí ele coloca entre aspas, e agora ele vai explicar. Uma expressão interessante, não é? Pegá-lo. Será que a gente pode pegar Deus? Bem, um teólogo, alguém assim que muito manja de Bíblia, provavelmente diria, vocês estão delirando, esse livro é uma heresia. Quem é que pode pegar Deus? E aí citar até passagens bíblicas, ninguém pode ver Deus e viver. Mas aí, Moisés é teimoso. Moisés diz, eu quero ver a tua face. E aí o Senhor diz, ninguém pode ver a minha face e viver. Mas o que a gente vê na sequência é Moisés sendo atendido, ainda que em partes. Porque quando Deus vê a gente inconformado e querendo mais dele, ainda que sejam coisas impossíveis, Deus dá um jeito de fazer aquilo que está ali, movendo a tua paixão por ele, o teu amor por ele, a tua fome por ele. E aí Deus vem e diz assim, Moisés, ninguém pode, mas eu vou passar na fenda da rocha. E tu vai me ver de costas. E isso já fez um alvoroço, já fez uma transformação incrível na vida de Moisés. E agora no livro que a gente está lendo na leitura anual, acho que é o livro de Números, não sei, ainda a gente está no Pentateuco. Um desses capítulos que a gente leu recentemente, sei lá, uns 3 dias atrás, eu vi que o povo foi chamado para o pé do monte, para ver a manifestação de Deus. E eles ficaram com medo. Eles dizem, nós vamos morrer, não sei o quê. Então, melhor, Moisés, é que tu vá, aquela música lá do Morada, né? Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você. Então, meio que o nosso medo faz que a gente se afaste, às vezes, até de Deus. E mande que alguém vá ao nosso encontro. A gente quer um relacionamento com Deus através do pastor. A gente quer um relacionamento com Deus através dos Moisés de hoje. Tipo terceirizado. E Deus quer que a gente esteja lá, junto. Senão ele não teria chamado. Ele foi que chamou o povo para o pé do monte. Agora o povo é que disse, não, Moisés, tu vai representar a gente. Você vai lá e passa pra gente o que a gente tem que fazer e a gente vai obedecer. Claro, eles não foram punidos por isso, mas eu acredito que eles perderam muito em intimidade. Aqui ele vai explicar a historinha que ele conta da filha dele, ele sendo um adulto, a filha dele de 6 anos, correndo atrás dele e dizendo que vai pegar ele e tal, né? Quer dizer, ele explica que chega em um determinado momento, mesmo que a filha dele não consiga pegar ele,
Mas ele se deixa pegar pela filha. E aí a menina vai e diz assim, mas não é esse o propósito da brincadeira, porque em alguns minutos depois ela diz sorridente, papai, aí abraça, quer dizer, ele se deixa ser pego, e aí ocorre esse momento de intimidade. É nesse momento que ela captura não só a minha presença, mas também o meu coração. Então me volto e não é mais minha filha que está me buscando, agora é eu que corro atrás dela. A alcanço e caímos na grama, entre abraços e beijos. O perseguidor torna-se perseguido. Será que podemos pegá-lo literalmente? Não, mas podemos pegar seu coração. Davi fez isso. Se podemos pegar seu coração, então ele se volta e nos busca. Ele é a beleza de ser um caçador de Deus. Essa é a beleza de ser um caçador de Deus. Você busca o impossível, você sabe disso. Sabendo que é possível, né? Pegar o coração. Oh, Deus maravilhoso, traz lindo, Senhor. Ai, Deus, essas coisas assim queimam na gente. Isso, meu Deus. Ai, Senhor. Alguém diz alguma coisa, gente? Ninguém quer comentar? Deixa eu ver aqui as mensagens, ver se apareceu alguma coisa. Não. E ninguém quer comentar também, né? Ele vai contar agora a experiência lá no templo, como foi essa manifestação sobrenatural e diferenciada de Deus lá no Texas. Ele diz assim, na manhã seguinte entramos no prédio às 8h30 para o culto dominical. A Toninha, olha. Concordo. Na manhã seguinte, entramos no prédio às 8h30 para o culto dominical, esperando ver aquela multidão sonolenta com a sua adoração desinteressada. Enquanto me encaminhava para sentar na primeira fila, a presença de Deus já estava naquele lugar, de uma forma tão intensa que o ar estava denso. Mal podíamos respirar. Gente, isso é surreal. Eu já tive frações disso. E com essa leitura eu quero muito, porque eu sinto que tudo tem um porquê, né? Eu repetia muito isso com a irmã Inaína. Nada é por acaso. Esse clube não é à toa. Esse livro voltando em 2021, março. Não estou em janeiro. Em março de 2021 não é coincidência. Eu sempre penso isso, Deus, tem algo, Senhor. E eu já venho profetizando na igreja, nos cultos ao domingo, as mensagens quando a gente estava pregando lá pela manhã, à noite, e vem esse livro, Deus, vem coisa grande, gente, meu Deus. Deus me deu assim sonhos, e nós precisamos profetizar sobre isso, gente. Voltar a ter sonhos, visões, direção de Deus, sonhar por Deus, ser incansáveis por Deus, não pelas coisas que perecem. Deus é muito mais do que isso. Quando a gente faz muita picuinha, coisinha, pelas coisas dessa vida, quando a gente considera demais as coisas dessa vida, significa que nós não estamos vivendo nesse nível de ser pegos por Deus, de ser alcançados por Deus, de ser abraçados por Deus, de estar debaixo das suas asas, né? Ele vai descrevendo aqui que lágrimas jorravam, os tocadores ministrando, chorando. Ele tomou uma decisão, mandou a esposa dele continuar a conduzir a adoração, né? E ele diz aqui, Jenny sabe como levar as pessoas à presença de Deus através da intercessão e do louvor. Calmamente colocou-se à frente, continuou a facilitar a adoração. Ele diz, inclusive, que a música nem era tão rebuscada, era algo singelo, era a retribuição mais apropriada para aquele momento. Gente, dá vontade de a gente sair. Ai, Deus maravilhoso. Nunca entendi o que significava a glória do encher um lugar. Como ele leu lá em Isaías capítulo 6, né? Aquela revelação de Isaías em que ele viu o Senhor sobre um alto e sublime trono.
ele já havia lido sobre isso, a glória do Senhor encheu o lugar, inclusive aquela passagem do templo de Salomão, né, na inauguração do templo, e os sacerdotes não podiam estar em pé, mas ele disse que aqui, ele meio que é como que a cauda, ele fez um paralelo aqui com a cauda de um vestido de uma noiva, que mesmo depois da entrada da noiva na igreja, continua a entrar após ela. Quer dizer, mesmo com a entrada de Deus num espaço, mais dele continua enchendo aquele lugar. Deus estava lá, não havia dúvidas quanto a isso. Quando chegou a hora dele assumir o púlpito, o pastor local perguntou se ele estava pronto para assumir. Ele diz: estou receoso de subir até lá, porque sinto que Deus está prestes a fazer algo. Quer dizer, o quanto nós receamos, o quanto é que a gente está confiante das coisas de Deus. Eu sei cantar, é só chegar lá cantar. O quanto a gente está... Quer dizer, a presença de Deus deve nos constranger, como essa situação. Deve sim gerar frio na barriga quando a gente vai pregar, quando a gente vai cantar, quando a gente vai falar para o pecador no meio da rua, quando a gente vai falar sobre Deus. Deus não é banal. Deus... E é complicado explicar. Mas eu queria resumir isso. Deus não é banal, não é qualquer coisa para a gente se achar dominantes, para a gente se achar dono da coisa, nesse sentido. Ele diz que simplesmente não queria interferir e afligir a presença preciosa que estava preenchendo aquele lugar. Gente, que fome de ter isso, que desejo de ter essa presença tão doce, tão linda de Deus. Gente, nós precisamos queimar por isso, precisamos fazer mais reuniões de famintos. Inclusive, meu quarto está disponível, a área também, respeitando os distanciamentos sociais. Mas nós precisamos mover, precisamos se mexer, gente, na direção do alto. Pensar nas coisas do alto. Lembrei da passagem agora de Filipenses 4. Paulo dizendo: pensai nas coisas do alto e não nas terrenas, que perecem, mas nas do alto, que prevalecem. 2 pessoas levantaram a mão, glória a Deus. Vamos lá. Rará. Arará? Foi. Vai a Jéssica, então, né? Só corroborando o que você falou sobre a gente buscar mais as coisas do alto. Eu tava conversando com uma pessoa. Eu já disse que eu tava conversando com o Elias. Pra não repetir. Vamos repetir de novo. Eu tava conversando com o Elias. E ele dizendo que a gente deveria voltar, né, às práticas, tipo de cultos, né, entre nós, claro, respeitando os decretos e tal, e buscar as coisas do alto, porque na Bíblia diz que é de lá que vem nosso socorro, né, é de cima. A gente não deve olhar tanto para essas coisas que estão acontecendo aqui, porque a gente nem é daqui. A gente tem que buscar as coisas de cima, porque é de lá que vem nosso socorro. Não devemos esquecer que o reino de Deus está aí. Justamente, sim. E tu falou sobre isso aí me veio a memória da conversa que eu tive com ele, justamente sobre esse assunto aí. Ok. Arará agora. Eu estava aqui meditando quando a gente começa a buscar intensamente a Deus, né? E de repente a gente desliga a nossa mente das coisas daqui da terra, dos problemas, né? Das ansiedades, do medo, de tudo que a gente é sujeito aqui nessa vida, e começa a sentir o clima do céu, né? A ouvir o som do céu, a pensar no céu e a entrar nesse clima, né, celestial. É muito maravilhoso, né? E é isso que Deus quer para nós, né? E a gente se sente tão bem, a gente se sente curado, se sente transformado, né? Porque a nossa essência, né? Não sei se é em Eclesiastes que fala ou em Provérbios, acho que é Eclesiastes, deve ser, que fala que Deus pôs no coração do homem a eternidade, né? A gente não foi feito para
o coração está cheio das coisas dessa vida, né? A gente foi feito para o nosso coração, né, ser cheio das coisas do nosso amado, né? Porque a gente veio dele, né? O sopro de vida a gente recebeu de Deus, né? Do Pai. Então, a gente precisa entender que nós não podemos viver uma vida superficial e achar que, eu sou cristão, eu vou aos cultos, eu frequento, eu tenho uma boa frequência na igreja, eu leio a Bíblia, eu estou fazendo um plano. Enfim, não, a gente precisa de fato nos relacionar com ele, porque com o pecado, né, houve essa quebra de comunhão, de intimidade, mas Deus fez de tudo para que voltasse, né, essa comunhão, essa intimidade com o homem, né? Então a gente deve desfrutar disso, porque é isso que Deus tem para nós, né? Não é algo superficial, mas é algo íntimo, algo profundo, né? Tem lá eu acho que é Ezequiel, que fala que o homem, Deus pediu o profeta que entrasse na água, e cada vez que ele ia entrando, né, ia subindo aquela água, uma hora era no tornozelo, outra hora, né? Enfim, é isso que Deus quer para nós, até a gente chegar num ponto que a gente não tem controle, né? Que Deus controla a gente, né? Que Deus quer estar no controle, né? Então a gente precisa buscar por uma intimidade que não é superficial, né? Uma intimidade profunda com o Pai, né? Que essa é a vontade dele. Amém. Ai, ai. A mensagem que o pastor trouxe, gente, foi em 2 Crônicas 7:14. Ele disse, né, assim, sinto que devo ler 2 Crônicas 7:14. Mas antes, gente, ó, tá certo. Tem uma palavra do Senhor, disse meu amigo. Entre muitas lágrimas, balancei a cabeça e disse, vá. Meu amigo. Aí, gente, essa passagem, depois ele vai até destacar aqui, né? Adiantar não, né? Ele diz, Deus, eu quero ser capaz de ver o que quer que o Senhor esteja prestes a fazer. Ele se dirigiu, né, a um determinado local, porque ele estava sentindo que Deus ia fazer algo muito incrível ali, né? Meu amigo subiu ao púlpito no centro da plataforma, abriu a Bíblia calmamente e leu essa arrebatadora passagem, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas todo esse livro fala de humilhação, conforme as pessoas chegavam na presença de Deus. E veja que não é isso exatamente que está destacado nessa passagem de 2 Crônicas 7:14. A primeira coisa que devemos fazer ao nos aproximar de Deus, quando a gente vier a contemplar a face do Senhor. Lembrei também de Isaías, né, voltando à passagem lá de Isaías 6, quando ele disse, eu vi o Senhor no alto e sublime trono, aí ele começa a falar dos pecados dele, ou seja, a se humilhar, né? Eu sou um homem de lábios impuros. Então, veja, essa sequência é muito importante. E a gente só se humilha verdadeiramente, segundo a graça de Deus, quando a presença dele está na gente, porque senão é farisaísmo. Senão, é só uma liturgia, um costume. Mas quando temos a presença de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, não adianta ir orar sem antes se quebrantar, sem antes reconhecer que há um Deus todo-poderoso habitando acima de tudo isso e preenchendo tudo isso. Se humilhar, orar, buscar a minha face. Deixar os seus maus caminhos. Isso aqui dá uma mensagem incrível. Incrível. Humilhar, orar, buscar a minha face e deixar os seus maus caminhos. Aí vem as respostas. Vem a resposta dos céus para todo esse quebrantamento. Veja aqui que não tem nada do homem. Humilhar, orar, buscar a minha face e deixar os seus maus caminhos. É sempre o homem se quebrando, é sempre o homem se desfazendo, é sempre o homem perdendo deixando suas estruturas. Então ouvirei dos céus, perdoarei os pecados, sararei sua terra. Ele ouve, ele perdoa, ele sara. Então ele fechou a Bíblia, agarrou as bordas do púlpito com as mãos trêmulas e disse, a palavra do Senhor para nós hoje é que paremos de buscar os seus benefícios e busquemos a Ele. Não
simplesmente a cura, né? Vamos para o culto de cura. Vamos orar para o Senhor, né? Fazer isso e fazer aquilo. É sempre o Senhor fazendo as coisas e a gente deixando Ele de lado. É sempre orando para as coisas de Deus e não para o Deus das coisas. Não vamos mais buscar suas mãos, mas sim a sua face. Porque quando a gente se dirige para a face de alguém, a gente lê o rosto da pessoa, no olhar. Pode observar um pai, uma mãe, quando olha para um filho, ele comunica ali se está zangado, se está gostando, se está confirmando, se é uma apresentação do filho na escola e o filho não pode ouvir o que o pai está, mas às vezes no olhar ele sabe se o pai está gostando, se o pai não está gostando, se o menino está traquinando. Quer dizer, na face Deus comunica sem falar, no silêncio. Lembrei da música lá do Ministério Zoe. No silêncio ele comunica, mas comunica para quem fica em silêncio, para ver a sua face, para contemplar o seu rosto, para buscar só Ele, nada mais. Naquele instante, ouvi, eu estou contemplando aqui, eu estou vendo aqui se alguém levantar a mão. Inclusive a Arara e a Jéssica estão com a mão levantada ainda, mas eu acredito que é da vez passada. Ele observou quando parecia um eco de um trovão. E o pastor foi literalmente tomado e lançado a uma distância aproximada de 3 metros do púlpito. Ele foi arremessado para trás, o púlpito caiu para frente. E ele pegou o microfone, né? E disse, eu não sei se vocês perceberam. Aqui, ó, ninguém realmente prestou muita atenção no púlpito, partido, pois estávamos muito ocupados com os céus fendidos. Aqui esse título, né? As pessoas começaram a chorar e a se lamentar. Eu lembro de outros pregadores falando disso, né? Outros pregadores, por exemplo, os Heróis da Fé, né? Tem aquele livro, Os Heróis da Fé, que fala de... como é o nome daqueles caras? Não vem nenhum aqui agora. Mas eu sei que tem um que pregou sobre os pecadores na mão de um Deus irado, que ele orou 3 dias, dá-me a Escócia, acho que era na Escócia, não tenho bem certeza. Dá-me a Escócia, Senhor, dá-me a Escócia, Senhor, dá-me a Escócia. Ele orou 3 dias, jejuou, fez assim um negócio incrível, e a gente só faz isso quando a gente crê. A gente só faz isso quando a nossa fé alcança isso, de pagar um preço. Quando eu digo pagar um preço, não que a gente possa comprar a nossa salvação, mas no sentido de mortificar a nossa carne. Pagar um preço no sentido de mortificar as nossas vontades, em função do sobrenatural. Que, na verdade, ninguém pode comprar a nossa salvação, ninguém pode pagar um preço em troca, né? Barganhar com Deus. Eu faço isso e tu faz. Não tem como. A Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundície para Deus. Nada que a gente faça de mais belo é capaz de pagar aquilo que Ele fez para nós. Então, não há como barganhar com Deus. Então, quando eu digo pagar um preço, é no sentido de mortificar a gente, mortificar a nossa carne, deixar os entretenimentos, celular, rede social, as coisas, e não é só isso, porque parece clichê, tem tantas coisas que nos tiram, nos roubam o tempo, e ele até fala aqui nesse livro, né? E aí ele começou a fazer um apelo, esse apelo, né, ele disse o seguinte, que muitas pessoas vieram à frente, né, eu nunca vira tamanho apelo, mais terrível e harmonioso som de arrependimento. Eu acredito que era choro, derramamento, quebrantamento. Ele disse que tinha homens de gravatas, tirando suas gravatas. Gente, eu lembrei aqui de João Batista. João Batista, no Rio Jordão, ele pregava, não era aquela mensagenzinha, era raça de vida e tal, mas no poder de Deus, na fé, porque a Bíblia diz que ele iria preparar o caminho do Senhor. Os caminhos acidentados, os montes seriam aplanados, os vales seriam, né? Então, ele até vai falar isso lá na frente, que quando a gente se relaciona assim com Deus de forma sobrenatural, ele aplana tudo, ele é o caminho, ele é a direção. Aleluia. Ninguém havia deixado o prédio quando já era hora de começar o culto das 11. Eles começaram às 8h40, né? E aí, por que as pessoas não saíam da cola de Jesus? Eu coloquei até essa pergunta aqui.
Né? Por que Jesus sempre estava rodeado pela multidão? Porque Jesus não estava olhando as coisas dessa vida. Ele não estava preso às coisas desse mundo. Ele falava do outro mundo, da eternidade de Deus e com propriedade. Que talvez nos falte essa paixão, nos falte essa propriedade, nos falte esse anseio do céu. Eu assisti as pessoas adentrarem os atos do arrependimento. Eu não sei o que eu anotei aqui. Conversão sem arrependimento não é conversão. Quer dizer, enquanto a gente não cria um relacionamento tão íntimo com Deus que o pecado se torna um constrangimento para a gente e para Deus, a gente fica preocupado, mas não é porque Deus disse assim, não pode, mas é porque a tua relação com Deus está tão entrelaçada que você se constrange em pecar, em afrontar o seu amigo, né? E aí as pessoas começaram a pedir, eu preciso ser batizada, alguém me diga o que fazer. Não precisa a igreja dizer para as pessoas o que elas devem fazer. Às vezes a gente está muito preocupada em ensinar algumas regras, algumas doutrinas, e sendo que Deus é que faz. Eu coloquei até uma citação sobre isso, né? A mensagem de João Batista, já falei. Lá em Atos, capítulo 2, e um dos últimos versículos desse capítulo diz que e Deus acrescentava as almas que tinham que se salvar. A primeira vez que eu li isso, gente, ai Jesus, vai complementar com outra partezinha aqui. Eu vou deixar mais pro finalzinho, a gente já deve estar se aproximando de lá, do final. Ele mandava chamar o pastor que estava lá para dentro, que havia desmaiado com o fender dos céus, e nenhum dos obreiros voltavam. Até que ele mandou um ancião viu de fora, que todos estavam lá, viam o pastor, e em vez de perguntar ao pastor se era para batizar o povo, eles só caíam lá e choravam e se derramavam e tal. E o senhorzinho, o ancião que voltou, e disse assim, olha, todos que você mandou estão lá quebrantados, estão lá em prantos e tal, e eu temo, se eu entrar naquele, né, no gabinete lá do pastor, eu também não vou voltar, né, que era algo muito sobrenatural lá. Tá aqui, né, vou perguntar-lhe o que pediu, mas se eu entrar naquele gabinete, pode ser que não volte também. E aí batizamos pessoas por horas. Haviam carros estacionados lá fora, algumas pessoas eram tomadas pela presença de Deus ainda no estacionamento, e ele diz, mas aqui não houve nenhuma pregação. Corroborando com essa passagem de Atos, Atos 2, nos últimos versículos diz que o Senhor era que acrescentava as almas ao seu rebanho, quando pensamos ser nós. É nós que convencemos as pessoas, é nós que temos que ir lá, é nós que temos que fazer. Eu achava que conhecia a Deus. Ele diz aqui, né? Eles voltavam buscando mais, aquele culto matinal se estendeu. Eu vou passando aqui, gente, porque vocês já entenderam aqui o sentido que a coisa foi grande. Às vezes tentamos ter um culto, algumas vezes eles tentaram fazer um culto, mas a presença de Deus ela tomou. E aqui entra até um comentário, que às vezes a gente coloca os cultos nossos não como uma homenagem espontânea, porque cultuar é homenagear. Nós não homenageamos espontaneamente, a gente faz um cronograma e a gente segue o cronograma e a gente não sai do cronograma. É a mesma coisa que você receber uma homenagem de um aniversário, você imagina todo ano ser do mesmo jeito, da mesma forma, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas e com o mesmo ritual. Você imagina um aniversário sempre seguindo uma regra. Eu acredito que Deus está cansado, gente. Infelizmente, é duro falar isso, mas homenagens sempre da mesma forma, com a mesma intensidade, às vezes desinteressadamente, às vezes. A gente canta assim, né? É tipo... Como é o hino 400? Em Jesus, vivendo cada dia. Um hino tão incrível, uma letra tão sobrenatural, vivendo Jesus a cada dia. Eu fico horrorizado. Gente, em Jesus, vivendo cada dia é um negócio incrível, meu povo.
Vamos cantar isso por mais algumas vezes, não sei o que, vamos lá. Escutei meu amigo, Deus não se importa com a sua música, suas torres, seus prédios admiráveis, o capete da sua igreja não impressiona. Ele é quem forrou os campos. Deus realmente não se preocupa com nada que você possa fazer para ele. Ele somente se preocupa com a sua resposta a uma pergunta. Você me quer? Quer dizer, você deseja a Deus? Você crê nele? Você acessa ele de fato, né? Ai, Deus. Aí vem uma oração. Caia por terra tudo que não provenha do Senhor Deus. Ai, gente, eu vou tentando captar aqui. Vamos... deixe-me fazer uma pergunta. É interessante isso aqui. Quando foi que você esteve na igreja e disse, vamos esperar no Senhor? Acho que temos medo de esperar nele, porque não acreditamos que ele vá se revelar. Tem uma promessa para você. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40, verso 31. Quer saber por que vivemos fracos como cristãos e não temos tido tudo que Deus tem para nós? Quer saber por que temos vivido atados aos nossos confortáveis privilégios e não temos tido força para superar nossa própria carnalidade? Talvez porque não tenhamos esperado nele para que nos fortaleça. Talvez tenhamos tentado realizar coisas confiando em nosso próprio poder. Deus fez desmoronar tudo que não provinha dele em Holston. E eu vou passando, gente, porque vocês já pegaram aqui o sentido. Durante meses a presença de Deus pairou ali. Deus está voltando para recuperar a igreja. Gente, isso é profético, eu vou repetir de novo. Deus está voltando para recuperar a igreja. Aquilo que o entretenimento tem tomado, aquilo que a carne tem tomado, aquilo que as nossas estruturas têm tomado, a religiosidade tem tomado. Deus está voltando para recuperar a igreja. O Senhor vai derramar seu espírito. O Senhor não vai derramar o seu espírito aonde não há fome dele. O Senhor não vai derramar seu espírito aonde não há fome dele. Ele quer se revelar entre nós. Ele quer vir cada vez mais forte, até que sua carne não seja mais capaz de suportar. Lembra aí do templo de Salomão, a inauguração, a presença de Deus, e os sacerdotes disse que não podiam estar em pé, né? A beleza disto é que nem mesmo os perdidos ao nosso redor serão capazes de resistir. Lembrei de Estevão sendo perseguido por causa de uma mensagem extraordinária. A Bíblia diz que quando eles olhavam para o rosto de Pedro, gente, Estevão, primeiro mártir da igreja, o rosto de Estevão brilhava, eles não conseguiam resistir. Gente, isso é sobrenatural. Deus quer fazer isso hoje, Deus pode realizar isso hoje, Deus vai realizar isso hoje. Está começando a acontecer. Veja o dia em que os pecadores mudarão seu rumo nas ruas, estacionarão com olhares confusos e vão bater à nossa porta dizendo, por favor, existe algo aqui, como posso ter isso? Aleluia. O que fazemos? Você não está cansado de tentar distribuir folhetos, bater nas portas e fazer tudo acontecer? Por muito tempo temos tentado fazer com que as coisas aconteçam. Agora Deus quer fazer acontecer. Por que você não descobre o que ele está fazendo e junta-se a ele? Era isso que Jesus fazia, gente. Jesus fazia isso. Eu vou mostrar aqui a passagem já. Ele dizia, Pai, o que o Senhor está fazendo? É isso que farei. Eu peguei aqui a passagem, João 5, 19 e 20. Jesus lhes deu essa resposta. Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada, zero, de si mesmo. Gente, era Jesus que estava falando. Meu Deus. Só pode fazer o que vê o Pai fazer, gente. Nós estamos vendo Deus agir para a gente fazer alguma coisa. Porque o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe revela tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas. Gente, onde nós aparecemos nisso, gente?
onde nós estamos buscando esse Deus, nesse vai e volta, de lhe mostrar e a gente mostrar, a gente também, Deus se revelar e a gente mostrar para as pessoas aquilo que Ele revela para nós. Ai, Senhor, eu sei que Tu tens revelado coisas a nós, ainda que sejam coisinhas pequenas, e eu já Te dou graças por isso, mas nós queremos mais, aleluia. Deus quer se mover com a sua igreja, não a igreja está se movendo sozinha. Quando foi que você se sentiu tão faminto por Deus que a sua fome o consumiu a ponto de você não mais se importar com o que as pessoas pensassem de você? Aleluia. Estamos chegando ao final. O meu celular já até... Pronto. Aqui, deixa eu só confirmar. Não era ainda o último ponto. Eu pensei que era o último, gente. O arrependimento nos prepara para a presença de Deus. Eu já destaquei isso. O arrependimento constrói a estrada para que você alcance a Deus, ou para que Deus alcance você. Aleluia. Estou indo atrás de Deus. Seu coração, alma e corpo, né? Eu destaquei, inclusive, essa passagem de Marcos 12. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Pensem sobre isso, gente. Eu não vou mais arrastar, não, que o nosso encontro aqui está ficando gigante, né? Aquilo que é bom tem sido inimigo do que é melhor. Muitas das vezes a gente tem se acomodado. Tá bom, tá bom, tá bom. E não temos se atentado para que há algo melhor. Deus tem mais. Como o rio aí do profeta que apresentou aquela visão que a Arara estava destacando aí, né? Há mais, né? Água no tornozelo, água nos artelhos, água nos ombros, depois já estava nadando. Quer dizer, é o melhor de Deus, é Ele dominar, Ele é o rio, Ele que leva para onde Ele quiser, e Ele tem mais para a gente. Se você está contente e satisfeito, então eu deixarei. E você pode seguramente largar esse livro de lado agora e nunca mais o incomodarei. Mas se você está faminto, tem uma promessa do Senhor para você. Ele disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quem é a nossa justiça é o próprio Deus. Nosso problema é que nunca estivemos realmente famintos. Ai, Jesus. Se não tomarmos cuidado, podemos ser achados tão envolvidos em atividades para Deus que acabamos nos esquecendo dele. Minha oração é que o Senhor desperte agora aquela antiga fome que você quase esqueceu. Agora sim, é o final. Senhor, queremos somente a sua presença. Estamos tão famintos. Ai, Deus. Gente. Ei, Jeová, no caso de Marta, né? Ela estava tão envolvida em fazer algo para Jesus, né? Mas no momento que Jesus queria era a atenção dela, né? Que ela ouvisse a palavra. Maria estava ligada na oportunidade. E muitas vezes a gente fica focada, mas eu estou fazendo algo para Jesus, para Deus, mas será que é isso que Ele quer nesse momento, né? Às vezes Ele quer apenas se relacionar com você. É importante limpar a igreja, é importante reger o conjunto, é importante, essas coisas de Deus são importantes, mas elas não podem tomar o lugar do nosso relacionamento com Deus, do nosso devocional, da nossa intimidade, do quarto, do fechar a porta e fala a Deus em secreto, desse secreto com Deus. Não pode. E às vezes a gente toma o pé pelas mãos, mas eu estou fazendo as coisas, mas eu estou regendo, mas eu, né? Deus quer intimidade mais do que essas coisas. Ok? Até a próxima, gente.